Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Vornehmen. Hoje vamos conversar sobre as perguntas do Livro dos Espíritos de número 52 a 54, que tem como título Diversidade das Raças Humanas. E para falar conosco sobre esse tema, eu tenho um convidado muito querido que infelizmente está tendo problema de internet.
Como vocês veem pela qualidade do meu vídeo hoje, eu também estou com um pequeno problema de internet, mas a gente vai continuar fazendo o programa, mesmo tendo esse probleminha. E se Deus quiser, a gente vai conseguir passar uma hora agradável e feliz aqui juntos. Então, eu já vou começar fazendo uma leitura edificante para que a gente possa ir serenizando os corações e se sintonizando com a espiritualidade maior. A leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem o nome de Alegria da Prece. Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm-vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. A prece é filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece, a ouvires a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces, o suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminheis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entrará por todos os poros. Tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes embriagadoras, perfumes que a alma ouve e sabedoria, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em tua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ela ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Isso são palavras de Santo Agostinho em Paris, em 1861. E com essa leitura, eu passo para a nossa prece. Vamos orar e pedir calma e tranquilidade para a nossa alma. Meu Deus, Senhor da vida, Senhor do Pai, Senhor da alegria. Senhor, eu te agradeço, Senhor, o dom da vida. Eu te agradeço, Senhor, estar aqui saudável neste momento, orando, aprendendo, refletindo. Senhor Deus, tu conhece todas as dificuldades que a gente passou hoje. Tu conhece também, Senhor, todos os problemas técnicos que no momento estão nos acossando. Mas, querido Deus, nós queremos te agradecer a possibilidade de, mesmo assim, podermos estar aqui, juntos, refletindo, juntos, aprendendo e juntos nos melhoramos. Eu entrego em tuas mãos, espiritualidade, amiga, todas as pessoas que estão ouvindo neste momento este programa e aquelas que ainda irão ouvir no futuro, pois ele estará disponível a todos aqueles que necessitem dessas palavras. Senhor Deus, eu peço também inspiração para que o programa de hoje seja um programa
onde tudo que nós falemos seja aquilo que as pessoas e que nós mesmos necessitamos ouvir. Te agradeço, Deus, agora e sempre, por este momento maravilhoso de oração, de calma, que todos nós precisamos na nossa vida, de toda a calma que nós necessitamos, Senhor. Que esse programa continue sendo um bálsamo, um oásis para todas aquelas pessoas que necessitam e que querem aprender um pouquinho mais junto conosco sobre Ti. Te peço isso em nome do Teu Filho, nosso irmão maior, Jesus. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Bom, meus queridos, então depois dessa prece em que a gente deu uma relaxada, em que a gente se sintonizou um pouquinho, a gente vai conversar agora sobre as perguntas 52 e as perguntas 50. Deixa eu dar uma aberturinha aqui para a gente poder ler juntos aquilo que a gente vai falar hoje. Eu estou meio atrapalhadinha hoje, então por isso que vocês estão vendo que está assim tudo um pouquinho, como dizem em alemão, hektisch, né? A gente está um pouquinho assim, saralepe, mas também vai passar. Então a pergunta que a gente vai ler hoje é do Livro dos Espíritos, da 52 até a 54, e que tem o título Diversidade das Raças Humanas. E a pergunta 52, ela diz o seguinte: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? A resposta de Kardec é incrível. Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com dois filhos da mesma mãe, que educados longe um do outro e de modo diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Na pergunta 53, ele diz o seguinte: o homem surgiu em vários pontos do globo. Sim, e em diversas épocas, e essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. A pergunta 53A continua: essas diferenças constituem espécies distintas? Resposta: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto as impedem de pertencer à mesma espécie? E na 54, ele diz: se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. E isso somos nós, seres humanos. Quando a gente escuta essas perguntas, a gente começa a fazer algumas reflexões. E essas reflexões, elas saem assim, de dentro da alma da gente. Porque, pelo que até agora a gente estudou, destaca-se que tão logo a Terra tenha oferecido condições, lembra que a gente falou que a Terra, nós éramos formados das mônadas, essas mônadas ficavam ao redor do nosso planeta, e assim, a partir do momento que a Terra teve condição, é como se uma sementinha. A gente planta, eu acho que todos vocês já tiveram essa experiência. Você pega um vasinho de planta, planta uma sementinha. Ali você começa a regar essa sementinha, cuidar dessa terra, cuidar desse vasinho. No momento certo, essa sementinha, ela brota. E quando ela brota, ela vai crescendo. Então, dentro daquela pequena semente estava contida toda uma árvore. Todos os frutos, todas as folhas, todas as flores que essa árvore vai dar. E foi assim com a gente. Então, o princípio inteligente, Deus criou. E esse princípio inteligente, ele foi estagiando em diferentes reinos da Terra, em diferentes reinos do mundo. E ele foi aproveitando todas essas situações, todos esses reinos para aprender, para ser diferente, para ser melhor.
E quando chegou o momento certo, esse princípio inteligente, ele se tornou o quê? Um espírito. E quando ele se tornou espírito, ele teve condição de encarnar num corpo melhor. Porque na pedra, esse princípio inteligente, ele aprendeu a, a, como se unir, como fazer. Quando ele estava na planta, ele aprendeu a sensação, ele aprendeu a sentir o vento, ele aprendeu a ser paciente, ele aprendeu a fazer doações. Quando ele já estava nos animais, ele já aprendeu assim os primeiros primórdios de aprender o que é carinho, o que é dar amor, o que é receber amor. Quem tem um cachorrinho sabe disso. Não é? Nossos cachorrinhos, eles dão amor para a gente, já tem ciúme da gente, fica ali com a gente, mas ele está aprendendo. E na hora que há aquele salto quântico e a gente chega à estação humana, aí a gente já cresceu mais. E quando a gente já cresceu mais, aí a gente já consegue entrar, a gente já está aqui, a gente já pensa. Foi naquela hora que a gente aprendeu o quê? A fazer as escolhas. Foi naquela hora que a gente aprendeu o quê? A decidir por si só. Foi nesse momento que a gente aprendeu o quê? A ter o livre-arbítrio. Nessa hora, aí ficou tudo diferente. Aí a gente já tem um corpo material. É uma coisa muito mais perfeita do que era na época que estava lá como animalzinho. Então, após muitos milhões de anos de preparação, foi que se fizer, foi necessário para que o corpo espiritual da gente pudesse adentrar aquele princípio, a sua combinação no reino animal. E agora como espírito. Né? Então, quando você estava estagiando num reino animal inferior, a gente ainda não era um espírito. Depois que a gente passou para o animal, depois que a gente aprendeu a escolher, depois que a gente teve o livre-arbítrio, aí sim a gente se torna espírito. Então, as características de um espírito, elas são muito mais complexas e difíceis, porque como a gente pode dizer, um ser humano é muito mais complexo do que um cachorrinho. Um cachorrinho, hoje em dia, a gente já sabe que ele tem o cérebro e a inteligência equivalente ao de uma criança de 3 aninhos de idade. Mas fica ali. Não há como nós, seres humanos, que a gente consegue passar disso. Então, a gente um dia foi criança, mas hoje em dia, o nosso cérebro, um cérebro de adulto, comporta muito mais. Então, quando a gente vê o cachorrinho, ele vive tendo reações instintivas o tempo inteiro. Ele está sempre, a vidinha dele está sempre voltada para os instintos básicos da sobrevivência, da alimentação, da defesa, da reprodução. Ele está ainda naquela fase do vai, de volta. Ele ainda não é um espírito que possa dizer, eu quero ser melhor. Quer ver um exemplo bem típico disso? Nós, seres humanos, sabemos que vamos morrer. O nosso corpo vai morrer. Nós temos consciência disso. E nós também sabemos que a gente vai sofrer quando isso acontecer. Na hora que morre a mãe da gente, um filho da gente, um irmão, um parente, nossa, aperta assim, parece que vão arrancar o nosso coração. E a gente sabe que num determinado momento, nós também vamos ter o mesmo destino, igualzinho àquele. Por isso que muitas vezes a gente se descompensa nos velórios, porque a gente está chorando a perda daquele ente querido que está indo, e a gente sabe que um dia a gente que vai estar ali naquela situação. Então a gente chora 2 vezes. Já um cachorrinho, ele vê um outro cachorrinho ou um outro animal morrer, mas ele não consegue ter o pensamento de dizer um dia serei eu. Ele não consegue. Ele só sabe que, bom, aquele morreu, foi embora, eu nunca mais vou ver e pronto, acabou-se. Ele vai sentir falta, mas ele não consegue fazer o link de que ele também vai morrer. Isso é uma grande diferença. E nós conseguimos fazer o link. Não só que a gente vai morrer, que o outro vai morrer, como todas as outras pessoas que a gente conhece também um dia vai morrer. Daqui a 100 anos, meu carro vai estar com quem? Minha casa vai estar com quem? Eu não vou nem saber com quem vai estar. Ela vai ficar aqui, mas eu vou.
Mas todos os meus bens materiais vão estar nas mãos de pessoas que eu não sei nem quem são. Então, nós, como seres humanos, para a gente chegar a esse momento de se dizer nós somos espíritos, gente, passaram-se bilhões de anos. Isso qualquer antropólogo, se você pode procurar na internet, você vai ver que está lá toda aquela cadeia de como foi feita, toda a evolução. Ah, mas quer dizer que, por que que o macaco não continua sendo, virando gente? Bom, o macaco nunca virou gente, o macaco sempre foi macaco. Mas o espírito, a evolução que eu estou falando é uma evolução espiritual. Ele foi um dia um macaco, aquele espírito. Só que quando ele era macaco, ele não era espírito. Ele era somente o princípio inteligente. Depois que ele deu um salto quântico no mundo espiritual, é que ele se torna o espírito. Então a gente vê que a gente está falando de diferentes momentos e diferentes princípios. As forças espirituais que trabalham para que aconteça esse desenvolvimento é imensa. Nós achamos, mas eu só tenho pai, mãe, no máximo um irmão, uma tia, né? Uma avó, talvez eu tenha conhecido. Será? Se a gente imagina pelo patamar evolucionário em que acontece a reencarnação, a gente vai ver o quê? A gente tem muito mais do que isso. Porque é toda uma família espiritual que está lá do outro lado, trabalhando para ajudar a eliminar aquelas arestas que a gente tem, aplainando todas aquelas dificuldades que a gente tem e aperfeiçoando no limite do possível, de acordo com as leis físicas do globo em que a gente está. E esses são cuidados que não são somente atinentes ao nosso corpo físico, mas eles também têm tudo muito a ver com todo o reino da natureza. Se a gente imaginar, eu não vou longe, tá? De 1990 para agora, o mundo se modificou de uma forma que a gente quase que não conhece mais. O mundo que eu nasci, que eu cresci, que eu fui preparada para viver, não existe. Já acabou. O mundo que está aqui agora é um mundo novo, é um mundo cheio de desafios para as pessoas da minha idade. Os jovens, em termos de tecnologia, estão melhor do que eu. Então, você vê que tudo isso vai passando. E isso também contribui para a diversidade desse planeta, porque Deus é o Deus da abundância. Deus é aquele Deus que sabe de tudo. Então, nesses primórdios da evolução humana, no ápice do reino animal, estavam os símios, os animais que, embora portassem características muito interessantes em relação aos outros animais, não dispunham de inteligência racional. Essa somente nós, seres humanos, no planeta Terra, isso a gente deve frisar, porque provavelmente em outro planeta do universo não é um ser humano, vai ser um outro ser humano. Ou então um outro tipo de criatura, a gente não sabe. Lembra, teve um filme muito interessante que era o Planeta dos Macacos. Lá naquele planeta, quem era inteligente eram os macacos. Os seres humanos eram quem? Eram os cachorrinhos daqui, não é? Então a gente vê, como a gente não sabe como são nos outros planetas, a gente ainda não teve a possibilidade, a gente ainda não alcançou o patamar evolutivo para saber como funciona lá, a gente se acha os seres mais inteligentes da galáxia, do planeta, do universo. Porque nós somos os únicos que nós conhecemos. Mas ainda tem mais, a gente só não conhece, não é? Então, quando a gente imagina isso, depois de bilhões de anos de evolução que se passaram, nos princípios do Mioceno, uma das 4 grandes divisões da era terciárias, aqueles símios que já caminhavam erguidos, apresentando algumas condições para que, após as transformações vistas, houvesse as condições para que o espírito iniciasse sua fase hominal, bifurcou-se em símios, continuavam animais e outros, já não mais animais, embora grosseiros e selvagens, iniciaram outro caminho. Este é o chamado procônsul, em tempos ocorridos, mais ou menos 25 milhões de anos.
Esses tipos foram evoluindo até que, em mais ou menos 1,5 milhão de anos após, as espécies vão mais e mais se aproximando do tipo humano. Embora a ciência detenha detalhes dessa sequência, a data e o local exato do aparecimento do verdadeiro tipo humano, como nós conhecemos agora, bem como qual o primeiro que se poderia considerar como tal, a gente ainda não pode dizer 100%. Mas é mais ou menos aceito assim. Primeiro veio os símios, os primatas, quer dizer, começou a ameba, os bichinhos, a pedra, blá, 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 depois os símios, os primatas, vem o tipo evoluído primata, que era o procônsul, depois entrou o Homem erectus, que é mais ou menos 500 milhões de anos, depois entrou o Homem sapiens, que é 150 mil anos, aí vem o Homem sapiens sapiens, que são os homens verdadeiros, que a gente pertence, mas só que no momento a gente já está entrando na era do homem tecnológico. Ainda já tem um homem noético que já está aparecendo, que é a próxima mutação, digamos assim, da nossa evolução. E aí a gente diz, o elo entre o animal mais evoluído e o homem primitivo se perdeu, gente, a gente não sabe. Naquela época que é chamada de Pithecanthropo, ela deixou de existir. A gente não sabe exatamente como foi que isso aconteceu. A gente só sabe que 400 mil anos mais tarde, o homem estava andando e ele estava aqui nesse planeta. E aí vem a pergunta: a gente veio de Adão e Eva? Bom, gente, isso não é possível. Não é possível que a gente tenha vindo somente de Adão e Eva. Já imaginou? E as diversidades da raça? A gente vai fazer como? Tem o negro, tem o preto, tem o mongol, tem o amarelo, tem o chinês, tem o hindu, tem o judeu, tem o moreninho, tem o neguinho, tem o índio. É tanto tipo de raça que tem nesse planeta. Isso a gente está falando só dos seres humanos. Como é que pode Adão e Eva, como eles são representados nos filmes, dois branquinhos, dar dor negros, dar um filho negro? Não tem condição. Geneticamente, a ciência já provou que isso não existe. Isso não pode. Então, essa diversidade das raças vem como? Ela vem exatamente porque apareceu em vários lugares do planeta, apareceram seres humanos. E aí eu digo para vocês, quer ver como a coisa vai mudando a partir do momento de onde você vive? Como ele falou aqui, o clima é responsável? Um exemplo bobo, eu sou brasileira, eu morava em São Luís do Maranhão, que é uma ilha. Nessa ilha eu estava todo domingo na praia. Eu era moreninha de aiá. Eu me considerava mulata. Eu tinha certeza que eu era mulata. Vim morar na Europa. Aqui, os invernos são rigorosos, são mais de 8 meses sem a gente ver a luz do sol direito. Quer dizer, ir para a praia só quando eu vou de férias para o Brasil ou então para algum outro lugar que tenha praia. Então, quer dizer, eu deixei de ter a luz do sol diariamente na minha pele. O que foi que aconteceu? Aconteceu algo muito interessante. 6 meses depois que eu estava na Europa, eu fui parar no médico. E cheguei lá no médico, eu achava que eu estava com hepatite, porque eu estava amarelinha, branquinha. E aí o médico disse, não, minha filha, você não era pretinha, não. Você agora a sua pele está mudando, porque você está vivendo agora no frio. Então, isso acontece também. Então, essa coisa climática, ela também é uma das responsáveis pela diversidade das cores e das raças. Porque nós somos prontos para viver naquele ambiente que a gente nasceu. Quer ver um outro exemplo? O pessoal asiático, a forminha do nariz dele é pequenininha. Por quê? É bem pequenininho os buraquinhos do nariz dos bichinhos normalmente. Porque lá onde eles vivem, eles não precisam, não tem muita umidade, não, sei lá, eu não sei nem dizer se é umidade, aí eu já estou até exagerando. Mas eles têm alguma coisa no ar que eles não há necessidade de terem as narinas muito largas, porque eles conseguem respirar bem também sem isso. Já na África, você vê que o negro ele tem as narinas bem largas. É porque lá na África, senão eles não conseguiriam respirar direito e não conseguiriam ter a quantidade de oxigênio. Então, veja como o clima, o local que você vive, tudo isso contribui para as diversidades
das raças, que é disso que a gente está falando hoje. E aí a gente diz, poxa, mas essa primeira raça, né, ela veio de onde? Ela não veio. Ela aconteceu. Que mesmo na Bíblia, quando as pessoas dizem que ela veio só de Adão e Eva, lembra? Deus fez Adão, depois ele fez Eva. Adão ele fez do barro da terra, soprou nas narinas dele. Depois ele fez a Eva da costela de Adão. Depois os dois tiveram um filho chamado Caim e o outro chamado Abel. O Caim ficou com inveja de Abel, matou Abel, Caim foi embora, foi expulso do paraíso e, em algum lugar, ele casou, encontrou uma mulher e montou uma cidade. Espera, mas se só tinha Adão e Eva, de onde é que tinha, onde foi que Caim achou essa mulher? E Caim ainda recebeu uma marca na testa que todo mundo que encontrasse Caim sabia que ele não podia ser morto. Ué, mas que todo mundo era esse? Percebe? Até a própria Bíblia diz que houve uma diversidade já desde o começo. Não houve somente um filho, não houve somente um Adão e uma Eva. O que nós espíritas chamamos de Adão e Eva é a raça adâmica. Quem era esta raça adâmica? Eram os degradados de Capela. Todo planeta, ele tem várias diversidades de planetas. A gente já falou isso. Boa tarde, querida Elisete Mendes. Seja bem-vindas. E a Elisete diz: a chave da felicidade é desejar sempre aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos. Isso é verdade, querida. Uma boa tarde para vocês e desejamos também toda a felicidade do mundo para você. E aí, a gente continuando aqui, essa raça adâmica, ela tem a ver com o quê? Existem várias categorias de planetas no universo. Então, tem o planeta primitivo, tem o planeta de provas e expiações, que é onde a gente vive agora, e esses planetas, eles sempre têm um momento de transição. Depois dessa transição, alguns espíritos não conseguem mais encarnar no planeta. Isso a gente vê em livros do tipo Nosso Lar, é o melhor exemplo. O espírito não consegue passar para uma dimensão superior, de uma esfera superior, porque ele vai ficar sem fôlego, é como se ele fosse morrendo. Todo mundo tem que estar na mesma sintonia para poder ficar juntos. E isso acontece também no planeta. Eu só posso encarnar num planeta onde eu tenha a mesma sintonia com esse planeta. E se eu estou sintonizada com ele, eu vou ficar aqui. Se isso não acontecer, eu serei degradada para outro planeta aonde eu tenha. É o meu corpo que vai ser degradado? Não, é o meu espírito. O meu corpo, ele é feito dos materiais da Terra e aqui na Terra ele fica. Para dar um exemplo disso, quando a gente morre, a Sheila está aqui agora conversando com vocês. Se eu cair aqui durinha com um ataque cardíaco fulminante, qual é a diferença do meu corpo e do corpo que acabou de morrer? Nenhuma. Tudo continua lá. O coração, o fígado, o baço, os olhos, os cabelos, tudo arrupiadinho, né? Como eu digo, meu nome é Gal. Continua tudo lá. O que foi? Qual é a diferença? O meu espírito saiu. O meu espírito foi para pátria espiritual, enquanto o meu corpo ficou na terra. Porque o meu corpo não vai. Do pó eu vim, do pó eu volto. Porque todo o corpo, como nós sabemos, ele é feito do material que existe naquele planeta em que a pessoa está encarnando. E esse material a gente não pode trocar. Então, a gente vê que quando o globo ele sofre alterações, tá, evolutivas, tudo ao seu redor altera. E quem se altera é o planeta Terra? Não, somos nós, seres humanos. Um outro exemplo. Minha mãe, com 50 anos de idade, ela já era uma senhorinha. Ela já era velhinha, de cabelo branco, já era toda encolhidinha. Eu tenho 57. Ainda estou andando em pé, trabalhando, fazendo e acontecendo. O que foi isso? Uma evolução. E a evolução tanto se dá no termo de corpo
como ela também se dá no termo espiritual. E quem evolui, quem faz um planeta, não é a pedra, não é o mar, não é a folha. Quem faz o planeta são as pessoas, os seres humanos, no caso da Terra, que vivem. Nós, os terráqueos, somos responsáveis se esse planeta vai ser um planeta de provas e expiações ou se esse planeta vai ser um planeta que vai agora passar para ser um planeta de regeneração. Isso vai acontecer como? Se nós nos decidirmos em fazer agora uma terceira guerra mundial, a gente não passa para a regeneração. Por quê? Porque a gente vai ser jogado de volta no precipício. E qual é o precipício? Uma guerra destrói tudo. Hoje mesmo, como guia, eu fiz um trabalho onde eu estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Ali você vê as fotos com toda a destruição que uma guerra traz. E aí? Qual é a minha escolha como ser humano? E isso também ajuda a modificar a diversidade das raças. Porque cada vez que um ser humano destrói um outro ser humano, eu destruí uma forma de mudança, eu fiz algo que era bom e diferente. Mas vamos deixar a guerra para lá, né? Vamos voltar para cá. Então a gente tem que imaginar que o pessoal que morava, que habitava na Ásia, era um povo nômade. Eles estavam em constantes lutas, né? Prevalecendo sempre a força e a violência. Ajudou alguma coisa? Não. Enquanto eles fizeram isso, a Ásia não tinha nenhum futuro. Na hora que eles pararam, se uniram, começaram a trabalhar, vejam as grandes potências que são, por exemplo, o Japão, a China, a Coreia, Coreia do Sul, não a do Norte, e por aí vai. Então a gente vê que o nascimento dos filhos é o que faz esse planeta ser diferente. E é isso que também traz a diferença das raças. Então, do ponto de vista espiritual religioso, todo mundo, a gente partiu do ponto onde nós éramos ignorantes do sentido de não ter conhecimento, tá? Que fique bem claro. Então, quando nós não tínhamos o conhecimento, para agora, onde a gente já tem um conhecimento enorme. E esse conhecimento enorme a gente tem. Gente, a gente nunca teve acesso a tanto conhecimento como hoje. Quando eu era jovenzinha, que eu fazia universidade, nossa, para mim fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de pesquisa, eu tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha aquelas Barças, aquelas enciclopédias gigantes, que a gente tinha que folhear ali, procurar. Aí tinha o dicionário para a gente ver se a palavra funcionava, se não. Hoje em dia, a gente faz o que? Aperta um botão e a gente entra onde? Google, Wikipédia. Tanto é que até quando a gente vai para o médico, a gente mesmo já faz o diagnóstico e já leva, olha, já entrei no Google e já vi isso. Então, a gente tem que ver que tudo se modificou e melhorou. Tudo ficou mais fácil. E também a diversidade das raças. Antigamente, para um negro casar com um branco, meu Deus do céu, que coisa difícil, porque normalmente eles não se encontravam. O ariano, que é o que a raça adâmica que morava na Europa, com a raça negra, que era a raça terráquea, ou então a raça terráquea, que tem duas raças que são consideradas terráqueas, que é o asiático e o africano. Todo o resto dizem que vieram exilados de Capela. E pode ser que realmente tenham razão, gente. Quando nós vamos pegar o Egito como exemplo. O que é que o Egito tinha? O Egito, ele era um país há 3.500 anos atrás, era o berço da tecnologia, altamente desenvolvido. Mas aí, quando os exilados voltaram para o paraíso perdido deles, hoje o exército, o Egito, se você vai lá, é uma miséria total. As pessoas estão tudo perdidas, nem sabem o que fazer. Se você vê aqui na Europa, os exilados daqui ainda não voltaram, não. Eles continuam. Veja que tem muita gente assim que tem umas ideias brilhantes aqui, não é? É porque eles são mais inteligentes? Não. É porque eles ainda estão lutando para se melhorar. Porque o tanto que eles se melhoraram tecnologicamente, ainda falta haver aquele avanço moral, ainda se precisa trabalhar muito em cima disso. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, eu já estou divagando, né? Então, os remanescentes de toda essa adição de raças, a gente vai ver o que foi acontecendo com os sucessivos exilados
que foram chegando aqui e foram voltando, e a gente foi vendo que aquele povo que era selvagem, quando chegava o exilado, ele tinha um outro patamar evolutivo. Então, no planeta dele, ele era uma pessoa que ele não conseguiu acompanhar. Mas quando ele chegou aqui, que ainda era primitivo, aí sim ele se transformou. Eles eram os sacerdotes, eles eram os xamanas, eles eram aqueles que conseguiam saber muito. Então, eles foram desenvolvendo faculdades psíquicas notáveis para a época e usavam-nas em favor das suas ambições. Esse é que foi o grande problema. Com isso, eles geraram discussões, o que fez com que reencarnassem missionários espirituais para harmonizar e inspirar diretrizes mais justas e construtivas. E aí Kardec ele pergunta na pergunta 52, de onde provêm as diferenças físicas? A gente já disse, né? E na 53, onde ele surgiu? Em vários pontos do planeta, a gente também já falou sobre isso. Então, a gente vê que a explicação da origem da raça humana na Terra é um tema muito controverso, contando com versões de índole material, filosófica, evolucionista e mesmo puramente religiosa. Mas por falta de elementos concretos que possa provar, ou melhor dizendo, descrever a nossa ancestralidade, existem muitas versões sobre como isso aconteceu. Então, o aparecimento do ser humano na Terra tem tantas versões, gente, de como foi que isso aconteceu, que é difícil a gente falar de todas elas aqui. Por isso que a gente fica com a versão que Kardec nos deu na pergunta 53, que nos diz que o homem surgiu em vários pontos do planeta ao mesmo tempo. E na pergunta 45, onde ele diz que onde os espíritos superiores ensinam que os elementos orgânicos formadores dos germes que propiciaram a união do princípio inteligente à matéria se achavam. Então, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, estavam essas mônadas à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em um novo globo. E isso não acontece somente na Terra, acontece também em vários outros planetas. Então, em decorrência do fato de que a espécie humana surgiu em vários pontos do planeta sob diferentes condições de clima, geologia e vegetação, além da diversidade de animais presentes, as suas características corporais deveriam estar adaptadas para as regiões em que se desenvolveram. Porque não adiantava nada você colocar aqui alguém que não conseguisse viver aqui. Já imaginou alguém que tem problema? Eu conheço alguém que tem alergia ao sol. Você já imaginou se ele vivesse no deserto do Saara? Ele ia morrer, porque ele não tinha condição de sobreviver pelo fato que ele tinha essa alergia. Então, essas diferenças corporais foram interpretadas como diferentes raças, porém, todas pertencentes a uma só espécie, a humana. Nós temos diferentes vertentes. É como, volto de novo o exemplo do cachorrinho. Um cachorro é sempre um cachorro, mas tem o cachorro fila, tem o bulldog, tem o pastor alemão, tem aquele chihuahua, tem aquele, sei lá, tantas raças que eu nem sei o nome de todas elas. Mas todos eles pertencem ao gato do cachorro. Então, a Terra é um planeta com uma grande diversidade ambiental, indo desde áreas gélidas até os desertos escaldantes. Tem aqui um comentário do Antônio Carlos, onde ele diz: Sheila, sua abordagem através da doutrina espírita joga luz sobre os estudos da cosmologia, proporcionando assim uma melhor compreensão e esclarecimentos pertinentes a pontos mitológicos da cosmogonia. Exatamente, é isso mesmo, Antônio Carlos. A doutrina espírita ela dá para a gente essa visão
muito mais ampla do que aquela visão fechadinha, pequena, em que tudo começou do micro para o macro, quando a gente tem um Deus que é o Deus da abundância. Tudo que Deus faz, gente, é abundante. Vamos pegar uma árvorezinha, quem consegue contar todas as folhas de uma mangueira? A gente não consegue. E quantas mangueiras existem no planeta? Então, Deus é o Deus da abundância. O cachorrinho, a gente vê o quê? O cachorro é uma raça, mas quantos tipos de cachorro que tem? As estrelas são sempre sóis incandescentes. Quantos bilhões de estrelas existem no universo? Então, como é que o Deus da abundância ia criar para a gente somente um serzinho humano e dali ele seguir? Não. Tudo que Deus faz é com abundância, porque a Terra também faz parte da abundância. Ela é um planeta com uma grande diversidade ambiental, indo desde áreas gélidas até os desertos escaldantes. Gente, se a gente não soubesse, não conhecesse o peixinho, você acha que a gente ia acreditar que alguém conseguia viver embaixo d'água? Não, porque a gente não consegue respirar embaixo d'água. Mas como a gente sabe que tem um monte de peixe vivendo lá embaixo da água, se bobear, tem mais tipo de animais vivendo embaixo da água, como peixinho, do que se arrastando aqui sobre a superfície do planeta. Então, partindo desse princípio, nós podemos supor que é um planeta, que a Terra é um planeta com condições de fornecer variada gama de experiências materiais para os seus habitantes espirituais. Então, a Terra, ela é delineada para servir de morada a espíritos na condição de expiação e provas, no momento. No passado, para espíritos ignorantes, no sentido de ter pouco conhecimento, e no futuro, para espíritos em termos de regeneração, que estão precisando de um refrigério para a alma, e um dia para espíritos felizes. Então, a gente vê que os espíritos de prova e expiação, que no momento estão aqui, são espíritos teimosos, que eles têm dificuldades para a sobrevivência material. Eles só estão preocupados, quase uma boa parte, somente com o próprio umbiguinho dele. É aquela velha história. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Enquanto deveria ser farinha pouca, vamos dividir o pirão, vamos compartilhar o pirão com todo mundo. Então, as diferentes dificuldades para a sobrevivência material deveria servir para o desenvolvimento do nosso intelecto, para uma compreensão maior, que é, por exemplo, o que está lá na pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a gente vê, não, não acompanha. Porque veja o tamanho do progresso tecnológico que a gente sofreu de 1990 para cá. Gente, tem o quê? 30 anos que dois velhinhos criaram a internet, o VVV, que era para o exército. E olha só hoje em dia aonde nos levou. Eu estou aqui na Alemanha, sentada, fazendo um programa que o mundo inteiro tem condição de me ouvir. Não importa se você está no Brasil, na China, no Japão, se você falar português, você está lá me escutando. Olha a maravilha. Nos anos 90, isso não existia. Nos anos 90, eu mandava uma carta para a Alemanha, ela levava 4 semanas, 3, 4 semanas para chegar. Até eu receber a resposta do que eu perguntei, levava mais 3, 4 semanas. Isso se a pessoa respondesse no mesmo dia. Hoje, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente já vê pelo tracinho azul que alguém já leu, a gente já fica batendo o dedinho. Ih, cadê que não me responde? Está fazendo o quê? Então, vejam como as coisas mudam. Então, acontece que esse progresso intelectual, esse progresso tecnológico, ele vem rápido, porque ele vem do intelecto. Mas o progresso moral é algo que eu sempre comparo com um copo de água suja. A gente está cheio
Mas aí, o que é que acontece? Quando a gente vai botando água limpa no copo, vai chegar uma hora que essa água limpa vai fazer transbordar toda a água suja que estava dentro e vai ficar somente a água limpa. E é isso que vai acontecer com a Terra. E essa diversidade de raça que apareceu de todo lugar, que está aqui, todo mundo evoluindo, então a gente vai ver que tão logo a Terra tem oferecido condições às pessoas, ela também vai se melhorar. E o princípio inteligente, que hoje é denominado espírito, na nossa versão, digamos assim, da Matrix, né? Que também é um filme muito interessante, a gente vai ver que houve um aprimoramento desde o momento que apareceu o ser humano até agora com esse ser que está falando aqui com vocês. Então, para finalizar, eu diria que as características de exteriorização, elas são muito complexas e são muito difíceis da gente colocar num programa de 50 minutos. Mas a gente tem uma certeza, que forças espirituais, elas trabalham constantemente para o nosso melhoramento. A gente sempre tem aquela ideia, eu estou sozinho. Tá, não está. Nós temos aquela testemunha, aquela multidão que está ao nosso redor. E a maioria é para nos ajudar. De 10 espíritos que nos acompanham, eu digo que pelo menos 6 está ali para nos ajudar. E só alguns que estão para nos cobrar alguma dívida do passado. Então, desses primórdios da evolução humana até ao ápice do reino animal, que somos nós, seres humanos, a gente vê que esses bilhões de anos se passaram. E para um dia a gente chegar no patamar evolutivo que o nosso irmão maior Jesus está, eu acho que ainda vai passar alguns bilhões, pelo menos para mim. Né? E obrigada, Elisete, pela sua comentário. Né? A gente tem que ver que a gente vai evoluindo, e um belo dia nós vamos também chegar à condição de ser anjos. E ser anjos nada mais é do que atingir um patamar evolutivo tão alto, mas tão alto que a gente vai, quem sabe, também ser governador de algum planeta, em alguma galáxia próxima ou distante. Então, espero que tenha sido um bom programa. Obrigada, Elisete, obrigada, Antônio Carlos, pelos comentários que vocês fizeram, foi muito bom. Agradeço também a todos aqueles que participaram do nosso programa, mesmo sem ter feito nenhum comentário. Deixo o meu abraço carinhoso e eu espero que na próxima semana a gente possa se encontrar de novo com o nosso próximo tema. Beijos em todos vocês e agora vamos fazer a nossa prece. Obrigada e até breve. Senhor meu Deus, Deus do amor, Deus da vida, Deus da paz, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por esse momento em que pudemos fazer uma reflexão. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que fez parte deste programa neste momento. Eu entrego cada uma delas em tuas mãos, Senhor. Vai. Sara, Senhor, o que pode ser sarado. Cura, Senhor, o que pode ser curado. Dai, Senhor, a compreensão, a fé e também a esperança e o conforto para aquilo que a gente não pode mudar. Mas o importante, Senhor, dai-nos a coragem para erguer a nossa cabeça e continuarmos no nosso caminho evolutivo a cada dia, sendo um pouquinho melhor do que fomos ontem, construindo o nosso futuro a partir deste momento presente em que tu estamos segurando a tua mão, estamos procurando andar em teu caminho. Abençoa-nos, Senhor, enche-nos da tua paz, do teu amor. Leva-nos, Senhor, para casa em paz. Para quem não está em seu casa, quem está no seu lar, vai lá, Senhor. Coloca a tua luz para que a paz possa reinar e que possamos fazer parte de todo o clamor de paz que no momento o nosso planeta está pedindo, Senhor. Apazigua todos os ânimos, Senhor, em Israel, em Gaza,
lá na Rússia, na Ucrânia e em qualquer outro lugar do planeta, Senhor, onde o ódio, a incerteza, a dúvida e a dor possam estar campeando. Vai, Deus, porque nós cremos que Tu é o único que pode modificar esta situação, serenizando e acalmando o coração daqueles que fazem parte dela. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome do Teu Filho, nosso irmão maior, Jesus. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.